Em relação ao pensamento crítico, nós podemos dizer que eles não eram nada inocentes. Não eram pessoas bobinhas, tolos, facilmente enganáveis. O texto aqui nos diz que eles recebiam muito bem a palavra, mas eles faziam isso debaixo de uma análise sistemática da palavra. Eles não simplesmente ouviam alguém pregar e falavam, legal, é isso. Mas eles abriam a sua Bíblia e eles olhavam e checavam se de fato aquilo que estava sendo pregado era a verdade que foi anunciada nas Sagradas Escrituras. E apenas depois de checarem o que foi pregado, se era realmente a palavra de Deus, é que eles recebiam essa verdade. Logo, o padrão pelo qual eles mediam a verdade era um padrão bem interessante, a própria Escritura. Percebe? O padrão que eles usam para medir se aquilo era verdade era a própria Escritura, que é a verdade. Isso nós chamamos, dentro da teologia, da doutrina da sola Escritura. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Se não, a sola Escritura é essa crença de que a Bíblia é a nossa autoridade inerrante, que a Bíblia é suficiente e final para a igreja, pois ela é, e ela não contém, ela é a palavra inspirada de Deus. A sola Escritura, essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem um caráter magisterial, ou seja, de definição. Já as tradições que nós seguimos, como por exemplo a Confissão de Fé Batista de 1689, a Confissão de Westminster, que os presbiterianos seguem e que nós também gostamos muito, tem um caráter ministerial, um caráter para servir. Isso significa que toda outra autoridade ela deve ser seguida na medida em que se alinha e que se submete às Escrituras e é vista como subserviente às Escrituras. Percebe? Sola Escritura diz que a palavra de Deus ela é inspirada, que ela é a palavra de Deus, que ela não simplesmente contém, e que tudo mais está debaixo da sua autoridade. Agora, os irmãos podem pensar que outros protestantes, ou até mesmo os católicos, que diferem de nós em algumas doutrinas, não creem nisso. Eu digo para vocês, os católicos também creem na inerrância das Escrituras. Eu não sei se você sabia disso, mas eles creem na inerrância das Escrituras. Agora, o que eles não creem é na suficiência das Escrituras. E aí uma grande diferença. Eles creem na inerrância das Escrituras, mas vivem debaixo de uma equação diferente da nossa. A equação deles é a Bíblia mais a tradição. A nossa equação é simples. Bíblia, palavra de Deus. E a tradição está debaixo da palavra de Deus. O problema que é gerado aqui, eu estou colocando os católicos em xeque, é que se nós seguirmos esse ponto de vista, qual que é a tradição que fala mais alto? Percebe? Nós não conseguimos, então, definir qual que é a melhor tradição a ser seguida. Por isso, nós seguimos a palavra de Deus. Quando o nosso padrão ele passa a analisar as verdades bíblicas por algo fora da palavra de Deus, fora da Bíblia, nós vamos sempre agir baseado nos nossos viés. Eu tenho um viés, eu tenho um pressuposto, eu vou agir conforme ele. Mas também é importante nós diferenciarmos a sola Escritura daquilo que nós chamamos de nuda Escritura. A nuda Escritura significa nenhum credo além da Bíblia. O que cremos é que o que nós cremos aqui é que a Bíblia não é a única autoridade, ela é a autoridade suprema, ela é a autoridade última, ela é a autoridade final. Mas existem outras autoridades que nós seguimos. Nós subscrevemos a Confissão de Fé Batista de 1689. Percebe, o problema que nós enfrentamos no que diz respeito às Escrituras é algo interno, é algo nosso.
O problema da interpretação romana se dá no fato que os guardiões da Bíblia, os que deveriam confiar nela como autoridade final, se colocam acima dela e chamam a tradição para defendê-la. Mas o problema do protestante é que nós, que deveríamos nos aplicar ao estudo das Escrituras, assim como os bereanos faziam, não fazemos isso. Mas nós corremos para julgar os de fora e não julgamos os que estão aqui dentro. De modo prático, nós ouvimos as mensagens e nós aplicamos a doutrina de Marcião. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Marcião também. Deixa eu falar para você quem foi Marcião. Marcião foi alguém que rejeitou o Antigo Testamento e que sugeriu um cânon composto unicamente pelo Evangelho de Lucas e pelas cartas de Paulo. Você fala, como assim? Você está me comparando a esse Marcião? Irmãos, quando nós escolhemos aquilo que nós queremos obedecer, ou aquilo que nós vamos fazer ou não, nós estamos praticamente nos assemelhando à doutrina de Marcião. E dia após dia, nós ouvimos a mensagem do Evangelho sendo pregada, manhã e noite, semana após semana, anos e anos se passam, mas nós não estamos dispostos a aplicar as verdades que estão sendo pregadas no Evangelho que nós estamos ouvindo. Nós não estamos aqui dispostos a nos aprofundar no conhecimento dessas verdades. E o que nós estamos fazendo na prática é justamente o que Marcião fez. É escolher a dedo o que ele acha, o que é o certo, o que é o bom, o que é o melhor dentro da palavra de Deus.